A mãe só virou o rosto por 3 segundos e quando voltou, o filho de 5 anos tinha desaparecido no meio da rodoviária do Tietê. Não deu tempo de pensar, só de sentir o chão sumir. Gente correndo, malas por todo lado, e ela rodando em círculos, gritando o nome do menino até a voz falhar. Quando percebeu que podia nunca mais ver o filho, caiu de joelhos no meio do saguão imenso e fez a oração mais desesperada da sua vida. Minha santa, se a senhora não trouxer meu menino agora, eu não saio viva daqui. Ela não sabia, mas naquele exato momento, do outro lado do terminal, um segurança simples, devoto da mesma santa, olhava para um garotinho chorando sozinho perto de uma coluna, sentia uma intuição forte que não sabia explicar, e decidia levá-lo para o único lugar da rodoviária onde o coração dele dizia que a mãe estaria. A pequena capela no fundo do corredor. Essa é a história de Ana e João. Ana, uma mãe simples do interior, acostumada com estaçãozinha pequena, trem devagar, barulho de galinha. E João, um menino de 5 anos que nunca tinha visto um lugar tão grande quanto a antiga rodoviária do Tietê naquela São Paulo de 1979. A vida inteira deles vai ser dividida entre antes e depois daquele dia. E, enquanto você escuta, talvez se veja em algum pedaço. Na ansiedade de quem tenta controlar tudo. Na culpa de quem se distrai por um segundo e paga um preço alto. Na fé empurrada ao limite, ou naquelas intuições estranhas que muita gente chama de coincidência, mas que, no fundo, parecem mais recado do céu. Ana tinha 27 anos e vinha de uma cidadezinha do interior de Minas, daquelas em que o ônibus passa 2 vezes por dia e todo mundo se conhece pelo nome. Filha de lavrador e dona de casa, aprendeu cedo a trabalhar, a cozinhar, a cuidar dos irmãos mais novos. Casou com José, um caminhoneiro que vivia na estrada. Embora o amor fosse sincero, a vida nunca tinha sido fácil. O dinheiro era sempre contado, o medo de acidente na estrada, constante, e a saudade, companheira de todo dia. João era o filho único. Chegará depois de muitas tentativas, muitas promessas e muitas lágrimas. Ana tinha perdido 2 gestações antes dele, o que fazia daquele menino uma espécie de milagre, ambulante aos olhos dela. Era grudado na mãe, esperto, falante, mas também tímido em lugares desconhecidos. Os olhos grandes, curiosos, enxergavam tudo, mas as mãozinhas só se sentiam seguras quando estavam enlaçadas na barra da saia de Ana. Naquele ano de 1979, José tinha sofrido um pequeno acidente com o caminhão, nada grave, mas suficiente para deixá-lo hospitalizado em São Paulo por alguns dias. A notícia chegou pelo telefone da venda da cidade, um recado apressado, uma voz distante dizendo não é grave, mas é melhor alguém vir. Ana não pensou 2 vezes. Juntou o pouco dinheiro que tinha, pediu ajuda para um vizinho para comprar as passagens, arrumou uma mala com roupas, remédios, um cobertor, e decidiu. Iria com João visitar o marido. A viagem de ônibus até a capital já foi, por si só, uma aventura. João nunca tinha saído da cidadezinha, nunca tinha visto prédio alto, nunca tinha comido lanche de rodoviária. Fica o caminho todo de nariz colado na janela, fazendo perguntas. Mãe, por que aqui tem tanta luz? Por que é cidade grande, filho? Mãe, São Paulo é maior que o nosso mundo. Ela ria, ajeitava o menino no banco, contava histórias para acalmar. Mas, por dentro, o coração batia mais rápido. Nunca tinha ido à capital. A imagem que tinha de São Paulo era de filmes, conversas, trânsito, gente apressada, perigo. Era o oposto da praça pequena onde as crianças brincavam até tarde sem medo. Quando o ônibus entrou pela marginal, e o motorista anunciou pelo alto-falante rodoviária do Tietê, Ana sentiu a boca secar. O terminal, na época, já era grande, barulhento, caótico. Gente de todas as partes do país circulando. Malas, sacolas, gritos, anúncios no alto-falante. Para João, era um mundo inteiro comprimido num prédio. Desceram do ônibus com cuidado. Ana segurava a mão do filho com força, o olhar indo de um lado para o outro, tentando decifrar placas, procurar o guichê de informações, achar o melhor jeito de chegar ao hospital. Tudo era novo. Ela tinha um papel com o endereço escrito, mas a palavra metrô, por exemplo, era mais assustadora que útil. Nunca tinha descido no... Mãe, olha o tamanho desse lugar. João exclamou, os olhos brilhando. Parece filme.
Não solta da minha mão nem por um segundo. Ouviu? Ela pediu, séria. Tá bom. Ele prometeu. Andavam devagar pelo saguão. O som metálico dos alto-falantes anunciava ônibus. Plataforma tal. Embarque para Belo Horizonte. Fortaleza. Curitiba. Vendedores ambulantes ofereciam café, salgados, revistas. O chão era um mar de pernas, calças, saias, malas rolando. Ana precisava achar o balcão de atendimento para perguntar qual ônibus pegar até perto do hospital. Avistou ao longe um letreiro, mas não conseguia ler direito. Estava numa mistura de nervosismo e pressa. Puxou João pela mão até uma coluna mais afastada, achando que ali estariam mais protegidos da multidão. Fica encostado aqui, tá? Bem coladinho nessa coluna, disse, abaixando-se para ficar na altura dele. Não sai do lugar. Eu só vou olhar ali o número do ônibus. Coisa rápida. Eu fico, mãe. Ele respondeu, sério, como quem recebia uma missão importante. Ela ajeitou a alça da bolsa, olhou para o quadro de horários a poucos metros dali, e deu aqueles 3, 4 passos que separavam a coluna do ponto de visualização. Foram segundos. Segundos em que ela se concentrou no letreiro, tentando encontrar a linha do ônibus urbano que precisava. Segundos em que a mão dela se desapegou da mão dele pela primeira vez em horas. Quando virou de volta, o coração já apertado, João não estava mais encostado na coluna. No começo, ela achou que ele só tinha se mexido um pouco. Olhou para a direita, para a esquerda, atrás da coluna, chamou. João? Oh, João! Cadê você? Menino. Nada. Aquele frio na espinha que toda mãe conhece começou a subir. Ela deu alguns passos ao redor, procurando com os olhos a cabecinha dele entre as pessoas. João. Chamou mais alto. João. Sai daí, menino. Não brinca com a tua mãe. As pessoas passavam, a maioria sem sequer notar a aflição dela. Um senhor olhou de relance. Uma moça apertou a bolsa junto ao corpo, como se temesse que aquele desespero fosse distrair de algum golpe. O mundo seguia. Em poucos segundos, o chamado virou o grito. João. O eco da própria voz no saguão fez com que alguns olhassem. Uma mulher se aproximou. Perdeu alguém. Meu filho. Ana respondeu. A respiração já ofegante. Tava ali, encostado nessa coluna. Eu virei para olhar o ônibus. Quando olhei de novo, sumiu. Ele tem 5 anos, é baixinho, cabelo castanho, camisa listrada. A mulher olhou em volta, balançou a cabeça. Calma, moça. Criança corre. Às vezes está por aqui. Vamos olhar. Mas aquele era o tipo de calma que não cola. No peito de Ana, a imagem que vinha era sempre a pior. Um menino sendo puxado por alguém desconhecido, levado para fora, colocado em um carro, nunca mais sendo visto. Os jornais viviam mostrando histórias de sequestro, tráfico, sumiço em estação. Era como se todas aquelas manchetes se condensassem na mente dela. Ela começou a andar mais rápido, quase correr, chamando o nome do filho em cada direção. Passou pelas cadeiras de espera, pelas lanchonetes, pelos banheiros. Entrou no feminino, perguntou às mulheres. Vocês viram um menininho, 5 anos, sozinho? Não, moça. Respondeu uma. No masculino. Não podia entrar, mas implorou. Por favor, alguém olha aí dentro para mim se tem um menino pequeno, sozinho. Meu filho sumiu. Um senhor se dignou a checar. Não tem ninguém assim. Não. Disse, voltando. A garganta de Ana começou a fechar. O coração era um tambor descontrolado. O suor frio descia pela nuca. As pernas pareciam de algodão. Foi quando percebeu um uniforme azul escuro a alguns metros. Um segurança da rodoviária, com crachá no peito, cinto com rádio. Correu até ele. Moço, pelo amor de Deus, meu filho sumiu. Disparou, quase sem ar. Ele estava aqui agora há pouco. Tem 5 anos. Eu virei assim. Quando vi, ele não estava mais. O segurança, que se chamava Carlos, já tinha visto muito naquela rodoviária. Briga, roubo, desmaio, gente perdida. Mas nada o mexia tanto quanto criança desaparecida. Tinha 2 filhos pequenos em casa. Sabia bem o que aquele tipo de desespero fazia. Calma, senhora, disse, com a voz firme, mas gentil. Qual o nome dele? João. Joãozinho. Como ele é? Ela repetiu a descrição. Ele pegou o rádio. Central. Aqui é o Carlos do setor B.
Temos uma criança perdida. 5 anos. Respondendo por João. Camisa listrada. Cabelo castanho. Atenção em todos os setores. Falou, com a voz treinada. Enquanto isso, tratou de ancorar Ana. A senhora não pode sair correndo assim para todo lado. Vai se perder mais ainda. Fica aqui perto desse balcão. Se alguém trouxer uma criança, geralmente trazem para cá ou para segurança. Eu vou andar e qualquer coisa volto. Anota aqui seu nome completo e o do menino. Ana obedeceu por um instante, escrevendo com a mão trêmula num papel que ele estendeu. Mas o corpo queria ir. Queria correr. Eu não consigo ficar parada, moço. Confessou, as lágrimas já caindo. Eu sinto que se eu não for atrás, alguma coisa ruim vai acontecer. A senhora crê em Deus? Ele perguntou, numa tentativa de ancorar também a alma dela. Eu creio. Ela respondeu, quase indignada. Se tem uma coisa que eu fiz a vida inteira foi rezar. Então faz assim, sugeriu Carlos, apontando para uma pequena porta envidraçada, com um letreiro discreto. Capela. Ali é a capela da rodoviária. Fica ali um pouco, fala com ele. Eu prometo que vou procurar como se fosse meu filho. Mas eu preciso da senhora firme. Se o menino aparecer e a senhora desmaiar, não vai adiantar. Ela olhou para a porta da capela, depois para o saguão barulhento. Toda a parte prática dela berrava. Não entra em capela agora. Vai procurar. Mas uma parte mais profunda, provavelmente alimentada desde a infância, sussurrou. Vai falar com quem enxerga mais do que você. O senhor jura que vai procurar mesmo? Ela insistiu. Juro pelos meus filhos. Ele respondeu, sem hesitar. Foi essa frase que a fez ceder. Ana caminhou até a porta da capela, sentindo o peito arder. Entrou. Lá dentro, o som mudou. O barulho do saguão virou um rumor distante. Havia alguns bancos de madeira, um pequeno altar, uma imagem de Nossa Senhora em um nicho, um crucifixo. Uma velhinha acesa tremeluzia. Era uma ilhota de silêncio no meio do caos da maior rodoviária da América Latina da época. Ana não fez cerimônia. Avançou até o meio. Caiu de joelhos no chão frio. Não se importou com quem estivesse olhando. Minha Nossa Senhora, começou, a voz quebrada. A senhora é mãe. A senhora sabe. Eu perdi meu filho. Eu não sei onde ele tá. Eu não sei se alguém pegou, se ele tá com medo, se tá chorando. A senhora sabe que eu não sou perfeita, que eu erro, que eu sou cheia de falha. Mas, por mais que eu tenha pecado, o João não tem culpa. Não deixa ele se perder de mim. Não. Não deixa. Não deixa que eu saia daqui sem ele. As palavras saíam misturadas com soluços. A respiração era entrecortada. Em certo momento, ela largou as palavras e ficou apenas no murmúrio. Por favor. Por favor. Por favor. Do lado de fora, Carlos caminhava rápido pelos corredores, o rádio chiando no ouvido. Pedia aos colegas para ficarem atentos, checava cantos, olhava sob cadeiras, perto de banheiros, nos portões de embarque. Sabia que, na maioria dos casos, crianças se perdiam por poucos minutos e logo eram encontradas, mas também sabia que havia exceções sombrias. Enquanto andava, sentiu o peso do devocionário no bolso da camisa. Desde jovem, tinha devoção por Nossa Senhora Aparecida. A mãe o ensinara a rezar o terço, a confiar. Muitas vezes, nas madrugadas de plantão, encostava-se em alguma coluna e fazia um pedido silencioso à santa, pedindo proteção para os que chegavam e partiam. Agora, quase sem perceber, murmurou. Minha mãezinha, ajuda essa mulher. Ajuda esse menino. Mostra ele pra gente. Foi nessa mistura de treinamento profissional e súplica interior que, ao dobrar uma esquina próxima a uma das saídas laterais, ele o viu. Um menininho de camisa listrada, cabelo castanho, olhos cheios de lágrimas, parado perto de uma coluna, olhando para todos os lados, perdido. Parou por um segundo, apenas para confirmar. É ele. A intuição veio antes da lógica. Podia ser outra criança, claro, mas tudo dentro dele dizia que não. Aproximou-se devagar, para não assustar. Ei, campeão! Chamou, com voz suave. Tá procurando quem? O menino fungou. Limpou o nariz no braço. Minha mãe. Respondeu, a voz fina. Eu tava com ela ali. Apontou para uma direção genérica. Quando olhei, ela não tava mais. O coração de Carlos apertou. A descrição batia. Qual o seu nome? João. Respondeu, soluçando. Era ele.
Naquele momento, o protocolo de segurança dizia que ele deveria levá-lo até o setor de achados e perdidos, registrar, esperar que alguém reclamasse. Mas outra coisa falou mais alto. Uma vontade irresistível de não apenas processar aquele caso, mas de ser ponte rápida entre uma oração e sua resposta. Uma ideia estranha, mas forte, cruzou sua mente. Leva ele para a capela. Não era lógico. A capela não era o lugar oficial de encontro de crianças perdidas com pais. Mas, por alguma razão, ele teve certeza de que, se a mãe estivesse em algum lugar da rodoviária, naquele momento, estaria ali. Vem cá, disse, estendendo a mão para João. Vamos procurar a sua mãe, num lugar especial. O menino segurou a mão dele, com aquela confiança automática que crianças têm com adultos de uniforme. Enquanto caminhavam, Carlos avisou pelo rádio. Central. Encontrei um menino que bate com a descrição do João. Tô levando pra capela. A resposta veio com estranheza. Pra capela. Não pro setor. Pra capela. Repetiu, firme. Confia em mim. Entraram pelos corredores internos, mais vazios, até a pequena porta envidraçada. Ao abrir, Carlos viu a cena que nunca mais esqueceria. Uma mulher de joelhos, agarrada ao banco da frente, chorando, murmurando algo que ele não distinguia, mas que sabia o conteúdo. Não havia outra pessoa ali. Só ela e o crucifixo. Mãe, João sussurrou, antes mesmo que Carlos dissesse qualquer coisa. O som daquela voz fina cortou o ar da capela como um raio. Ana ergueu a cabeça, os olhos vermelhos, e viu o filho na porta, de mão dada com o segurança. Por um segundo, achou que era visão. Piscou. Ele continuava lá. João! Gritou, levantando-se de um salto que nem sabia que o corpo era capaz. Meu filho! Correu até ele, ajoelhou-se no chão, o abraçou com tanta força que parecia querer fundi-lo ao próprio peito. O menino agarrou-se ao pescoço dela, chorando também. Eu te procurei, mãe. Ele dizia, entre soluços. Eu te procurei, e não te achava. Eu também, meu amor. Ela repetia. Eu também. Eu achei que nunca mais ia te ver. As palavras se misturavam. O tempo pareceu parar. Até o barulho do saguão ficou mais distante do que já era. Carlos ficou à porta, discreto, respeitando aquele reencontro que era maior do que qualquer coisa que pudesse dizer. Por dentro, uma gratidão imensa subia. Não era vaidade do tipo eu sou o herói. Era a sensação de ter sido, por alguns minutos, instrumento de algo que o ultrapassava. Quando o abraço afrouxou um pouco e a respiração começou a normalizar, Ana ergueu os olhos para o altar, para a imagem de Nossa Senhora, e sussurrou. Obrigada. A senhora trouxe ele aqui. A senhora trouxe ele para mim. Depois, voltou-se para o segurança. O senhor. Começou, com dificuldade de achar as palavras. O senhor foi um anjo. Como é que o senhor soube que ele estava aqui? Carlos coçou a nuca, meio sem jeito. Para ser sincero, dona, eu não sabia. Admitiu. Eu encontrei ele lá do outro lado, chorando. Veio uma coisa aqui dentro. Apontou para o peito. Uma intuição de trazer ele para a capela. Eu pensei, se a mãe desse menino for daquelas que reza, é aqui que ela vai estar agora. E acertei. Ana olhou para a imagem da santa de novo. Havia ali, naquele olhar, uma conversa silenciosa. A senhora usou ele, né? A senhora reza para quem? Perguntou o segurança, por curiosidade genuína. Para Nossa Senhora Aparecida. Respondeu, sem hesitar. Ele abriu um sorriso largo. Eu também. Disse. Desde pequeno. Minha mãe me ensinou. Quando a senhora saiu correndo e eu falei para ir na capela, eu também pedi ajuda para ela. Acho que ela fez a ponte. Ana começou a chorar de novo, mas agora era um choro diferente. Não era o choro do pânico, mas o do alívio misturado com espanto. Era como se, por um momento, o teto da rodoviária tivesse desaparecido e ela conseguisse enxergar, por cima, uma linha invisível ligando o lugar onde ela caiu de joelhos, o lugar onde João chorava sozinho, e o coração de um segurança com terço no bolso. Depois de algum tempo, ela se recompôs, pegou a mão do filho com ainda mais força do que antes, e agradeceu a Carlos como pôde. Eu não tenho nada para te dar, disse, mas eu vou rezar pelo Senhor todos os dias. Pelo Senhor, pela sua família, por todo mundo que o Senhor ajudar aqui. Só de ver vocês assim já ganhei meu dia. Ele respondeu, sincero. Agora,
Promessa é promessa. Da próxima vez, não solta da mão dele nem para olhar letreiro. Ela sorriu. Sem graça. Nunca mais. Saíram da capela juntos. O saguão continuava caótico, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Ônibus chegavam e partiam. Pessoas reclamavam de atrasos, vendedores gritavam promoções. Mas, para Ana, nada era igual. O terminal, que 5 minutos antes era apenas um monstro ameaçador, havia se transformado num lugar onde Deus, discretamente, tinha entrado na escala e trabalhado naquele turno. No caminho até o ponto de ônibus urbano que os levaria ao hospital, ela contou para João: Filho, eu tava ali dentro, naquela igrejinha, pedindo para Nossa Senhora te trazer para mim. Eu falei assim: se a senhora não trouxer meu menino, eu morro aqui. E, de repente, você apareceu pela porta, de mão dada com esse moço. Nunca esquece disso. Quando você estiver perdido, em qualquer lugar da vida, procura uma capela. Sempre vai ter alguém lá em cima ouvindo seu grito. Anos depois, João cresceu, virou adulto, voltou muitas vezes à rodoviária do Tietê. Às vezes para viajar a trabalho, às vezes para buscar parentes. A rodoviária mudou, foi reformada, ficou maior, mais moderna. Mas, em cada passagem, ele fazia questão de dar uma escapada rápida até a capela. Não importava a pressa. Entrava, sentava num banco, lembrava do cheiro do pavor daquele dia, da mão do segurança, da voz da mãe, da imagem da santa. Às vezes, via outras pessoas ajoelhadas, chorando, pedindo coisas. E pensava: hoje, pode ser o dia de outro João perdido ser trazido para cá. Talvez você, ouvindo essa história, nunca tenha perdido um filho num lugar tão grande. Mas, em algum momento, talvez já tenha sentido a mesma coisa que Ana sentiu. A sensação de que, num segundo de distração, você perdeu algo precioso, uma oportunidade, um relacionamento, um sonho, e de que o mundo continuou girando, indiferente à sua dor. Nessas horas, a tentação é correr sem rumo, gritar em todas as direções, tentar controlar tudo com as próprias mãos. A história de Ana e João lembra de uma coisa simples e profunda. Tem horas em que a única saída é entrar na capela, seja ela um lugar físico, seja um canto silencioso dentro de você, e falar com quem enxerga o mapa inteiro, não só o corredor apertado onde você está. E também lembra de outra coisa. Deus gosta de trabalhar com intuições. Usa um segurança cansado num plantão de domingo, uma lembrança de infância, uma pequena voz dizendo leva para lá, e costura, sem que a gente veja, o reencontro que parecia impossível. Se hoje você se sente como João, perdido num lugar grande demais, ou como Ana, ajoelhada numa rodoviária interior gritando pelo que perdeu, guarda isso. Às vezes, a resposta já está a caminho, pela mão de alguém que nem sabe que está sendo resposta. E pode ser que, sem perceber, um dia seja você o Carlos na vida de alguém. Aquela pessoa que, por uma intuição boa, leva o outro exatamente para o lugar onde a oração dele vai ser atendida.